drop. Fala aí, galerinha da Epicar, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo a resolução do simuladinho 5, que foi aí o simuladinho que vocês receberam há 2 semanas, e por conta do feriado aí, eu tô trazendo a resolução dele hoje, né? Semana passada a gente não teve aula na quinta. Bom, pessoal, Simu 5. Tivemos aí 16 questões, né? Que, como eu coloquei aí no PDF, eu tirei a maioria aí, né? As 13 primeiras, eu tirei do CMF, que é o Colégio Militar de Fortaleza, né? O vestibular deles, do ano de 2019. Então, foi a provinha aí que eles aplicaram para quem quer cursar o ensino médio lá, né? Então, esse daí, como vocês puderam ver, é o nível da prova deles, né? Para quem tiver interesse, quem sabe, né? Ir para Fortaleza estudar. Fortaleza é um polo forte aí de exatas do Brasil, tá, galera? Fica a dica aí. Bom, então, sem muita enrolação aqui, vamos começar com a questão 1. A questão 1 aí ele te dá uma equação do segundo grau, né? Então, a gente tem o seguinte, ó. M menos 3 x ao quadrado mais mx mais m ao quadrado menos 9m mais 20 igual a zero. Ele falou aí que o nosso m é real, m pertence aos reais. E ele falou assim que essa equação, né? Isso aqui, pessoal, uma equação do segundo grau com coeficientes algébricos, né? Então, o A é isso aqui, o B é isso aqui e o C é isso aqui, tá? São valores aí que dependem dessa variável m, tá? Mas a equação, ela tá em x, né? Então, ele fala assim que se você resolve isso aqui para x, se você isola o x, né, por meio do Bhaskara, você vai encontrar aí coisas que dependem de m. Então, dependendo do valor do seu m, você vai ter aqui um valor para x diferente, né? Um valor para a diferente, um valor para b diferente. Por exemplo, nosso m pode valer 10. Se o m valer 10, o b dessa equação vai ser 10. O a vai ser 10 menos 3, vai ser 7. Né? E aí você coloca 10 aqui e calcula o c, né? E daí ele quer que você isole o x, né? Tipo, a ideia aqui é que se você isola o x, você então encontra a raiz, né, em função de m. E essa equação, ela tem duas raízes, que ele chama de x1 e x2, que são raízes distintas, em que o seu x1, seu x2, né, é maior que zero, e o seu x1 é menor que zero. E aí ele pede para você assinalar a afirmativa aí correta, né? Ele deu várias condições para o m. Então, pessoal, a nossa missão aqui é descobrir que valores de m você pode colocar aqui, ó, que faça com que as suas raízes, uma seja positiva e a outra negativa. Beleza? Que valores de m, então, você pode colocar aqui? Será que se você colocar, por exemplo, m igual a 1, você vai ter uma raiz com sinal mais e uma raiz com sinal menos? Né? A gente tem que dar uma pensadinha. Bom, quando a gente tem raízes com sinais opostos, pessoal, o produto dessas duas raízes aqui vai dar um número negativo, não é? Então, se eu multiplicar o x1 pelo x2, ó, eu vou ter aqui um número negativo. Porque, por exemplo, imagina que uma raiz sua é 2 e a outra é menos 4. O produto dá menos 8. Então, ó, o produto dá negativo. Só que o produto das raízes, a gente sabe que vale C sobre A. Né? Então, se a gente pegar o C
dessa equação e dividir por A, tem que dar negativo, beleza? E é isso que consiste aqui o problema. Então, o C vai ser isso aqui. M ao quadrado menos 9M mais 20. E o A vai ser M menos 3. Então, basicamente, o problema é quando que essa divisão vai ser negativa. Beleza? Quando que isso aqui vai ser negativo? Para quais valores de M essa fração ela é negativa? Bom, pessoal, se vocês analisarem o nosso denominador, M menos 3, qualquer coisa maior que 3 que você coloca aqui, fica positivo o denominador, não é? E qualquer coisa menor que 3 que você coloca aqui, o seu denominador fica negativo, né? Então, basicamente, a gente tem que fazer uma análise de quando que o nosso denominador é mais e quando que ele é menos, e o mesmo para o numerador. Porque se você tem numerador negativo e denominador negativo, né, menos menos, essa fração vai ficar positiva. E aí foge do que a gente quer, tá bom? Então, a gente tem que analisar quando que o numerador é mais ou quando ele é menos, e quando que o denominador é mais e quando ele é menos. Se a gente fatora isso aqui para o produto de Steven, né, que números multiplicados dão 20 e somados dão menos 9, menos 4 e menos 5, né? Então, ó, eu fatorei aqui em cima por Steven, tranquilinho, tá? E aí, pessoal, a gente vai fazer a análise de sinal desses três caras aqui, não é? Ó, M menos 4. Se você pegar um número maior que 4, isso aqui é positivo. Se você pegar um número menor que 4, isso aqui é negativo. Se você pegar um número maior que 5, isso aqui é positivo. Se você pegar um número menor que 5, isso aqui é negativo. É a mesma coisa aqui para o 3, tá bom? Então, vamos olhar aqui o sinalzinho da galera, ó. M menos 4, M menos 5 e M menos 3. A gente vai fazer um varalzinho aqui, porque isso aqui é uma questão de inequação, tá? A gente vai colocar aqui, então, o 3, o 4 e o 5. Então, esse primeiro cara aqui, ó, qualquer coisa maior que 4, ele é positivo. E qualquer coisa menor que 4 faz com que ele fique negativo. Esse aqui, a mesma coisa para o 5, ó. Como eu disse. E esse aqui, mesma coisa para o 3. Depois do 3, esse cara é sempre positivo. Antes do 3, ele é negativo. Então, aqui a gente tem os sinais de cada um desses fatores, desses três fatores, ó. Desse. Né? E aí, como a gente está multiplicando esses dois e dividindo por esse, né, a gente vai fazer a regra de sinal com os três. Então, ó, vamos supor que o nosso M é menor que 3. Se o nosso M é menor que 3, todo mundo é negativo. Então, você tem menos vezes menos, que dá mais, dividido por menos, que dá menos. Né? Então, a resultante aqui é menos. Aqui, menos com menos, mais com mais, mais. Aqui, mais com menos, menos. E aqui, mais. Beleza, galera? Então, se a gente pegar m's menores que 3, essa fração aqui, ela vai ser negativa. Ó. Porque todo mundo vai ser negativo. Aí, menos com menos, mais com menos, menos. Negativo. E se a gente pegar números entre 4 e 5, esse e esse vão ficar positivos. E esse aqui vai ficar negativo. Né? E aí isso aqui tudo fica negativo, tá bom? Então, a resposta aí que a gente tem que dar para esse problema é que, ó, o M ele tem que ser menor que 3, ou o M tem que estar aqui, ó, entre 5 e 4, tá bom? Então, esse primeiro exercício aqui, ele é um exercício aí de inequação, tranquilo? E é assim que a gente resolve ele. Você tem que aplicar aqui que o seu produto é negativo, porque as suas raízes têm sinais contrários, tá bom?
Pessoal, se as nossas raízes tivessem mesmo sinal, se as duas fossem negativas ou se as duas fossem positivas, aí a gente não ia poder fazer só isso, né? Porque o produto ia dar positivo. Aí você ia ter que analisar a soma também. Só que daí, como o exercício deu que elas têm sinal alternado, é mais fácil de fazer. Tranquilo? Bom, então esse daí era o primeiro exercício. Vamos pro segundo aqui. Segundo exercício diz o seguinte, pessoal. Um jovem parado num ponto A de um plano horizontal observa com um teodolito, que é um instrumento de medida de ângulos, o topo de um edifício sobre um ângulo de 30 graus. Depois, ele caminha 30 metros em direção ao edifício, para num ponto B, faz uma nova observação e, dessa vez, obtém um ângulo de 45 graus. Então, a gente tem isso aqui, ó. Aqui a gente tem o ponto A, aqui a gente tem o ponto B. Aí, quando ele está no ponto A, o jovem aí, ele observa que o prédio com ângulo de 30 graus. Aí ele anda 30 metros, né? E aí ele vai estar observando o prédio sobre um ângulo de 45 graus, né? E aí ele falou assim, a distância percorrida pelo jovem, né, saindo do ponto A até a entrada do edifício é um valor em metros. Então, ó, se a gente chama isso aqui de x, a resposta do problema vai ser 30 mais x. Né? Porque 30 mais x aqui, ó, é o tanto que ele vai andar do A até a porta do edifício. Que a gente pode chamar aqui de C, ó, de A até C. Tá? Então agora a gente tem que achar o valor de x. E essa daqui, aparentemente, é uma questão de trigonometria. Como é que eu sei? Porque, pessoal, tenho que um ângulo, né? Ângulo, lado, triângulo retângulo, ó. Né? Esse aqui é o edifício, ó. Beleza? Então vamos. O que a gente pode aplicar aqui, ó, vamos falar assim que a altura do edifício vale H, tá bom? Então, se a gente observar esse triângulo aqui, ó, BCD, ele é um triângulo retângulo com ângulo de 45, né? Cateto oposto aqui é H e cateto adjacente X. Então, a gente pode escrever aqui que a tangente de 45 é H sobre X. E a tangente de 30, pessoal, vai ser H sobre o cateto adjacente aqui, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. 30 mais x. Tá bom? Aí, H sobre x, então, vai ser igual a 1, que é a tangente de 45. Né? Esperado, né, pessoal? Ó, o H é igual ao x. Porque isso aqui, ó, é metade de um quadrado, não é? Ó, ângulo de 45 graus e 90, ó. Triângulo retângulo isósceles é metade de um quadrado. Então, é esperado que o x seja igual ao H. Né? Então, a altura do prédio é o valor de x. Beleza? E é o que a gente vai usar aqui, ó. Porque a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, a gente tem aqui, ó, trocando esse h por x, que x sobre 30 mais x é igual a raiz de 3 sobre 3. A gente multiplica em cruz. 3x é igual a raiz de 3, que multiplica 30 mais x. Aplica a distributiva aqui. 3x é igual a 30 raiz de 3 mais raiz de 3x. Agora a gente isola o x, né? Passa para lá. 30 raiz de 3. Tira o x em evidência. E passa o denominador para o outro lado.
beleza? Agora o que a gente pode fazer aqui é racionalizar. É porque o exercício deu, pessoal, que o nosso raiz de 3 é 1,73. A gente vai ter que substituir em algum momento, tá bom? Só que... Deixa eu passar aqui uma visão para vocês, que essa visão aqui ela é importante. Eu não acho que a prova da EPICAR seria, tipo, filha da mãe de fazer isso com vocês, mas a prova do Colégio Naval fez, tá? Deixa eu explicar do que eu tô falando. Se a gente substitui raiz de 3 por 1,73 aqui, pessoal, você não tem duas raiz de 3? Então, como você está pegando um valor aproximado de raiz de 3, como você não está pegando o valor exato, isso aqui vai induzir um erro de aproximação no valor do seu x. Você não está achando o valor do x exato, você está achando um valor aproximado. E como aqui a gente tem duas raízes de 3, você vai ter um erro aqui e você vai ter um erro aqui. Tudo bem? Tem uma questão do Colégio Naval que, se você substitui o valor de raiz de 3 antes de você racionalizar, você erra a questão. Quer ver? Ó, deixa eu racionalizar isso aqui para mostrar para vocês o que vai acontecer quando a gente racionaliza. Ó. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3 mais raiz de 3, né, que é o conjugado desse cara aqui, ó. Aí eu vou ter 30 raiz de 3 vezes 3, que vai dar 90 raiz de 3, mais 30 raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar 30 vezes 3, né? Vai dar 90. E embaixo a gente vai ter 3 ao quadrado menos 3. Então, a gente vai ter aqui, ó, 90 raiz de 3 mais 90 dividido por 9 menos 3, que é 6. Né? Então, isso aqui vai ficar 15 raiz de 3 mais 15. Então, pessoal, quando a gente racionaliza, fica uma raiz de 3 só. Então, se você trocar esse raiz de 3 por 1,7, você vai achar um valor de x, tá bom? Ó, o nosso x aqui, ele vai ser, então, 15 vezes 1,73 mais 15. Que é a mesma coisa que 15, né? Vezes 2,73. Ó, o nosso x, pessoal, é 40,95. Beleza? Se eu tivesse substituído aqui, ó, olha quanto que eu ia encontrar. 30 vezes 1,73. Dividido por 3 menos 1,73, né? Aí, aqui no numerador, a gente tem 51,9. E no denominador, a gente tem 1,27. E eu vou dividir um pelo outro, ó. Isso aqui vai dar 40,86. Tudo bem? Então, como vocês podem ver, a gente encontrou valores diferentes para o x, dependendo da onde a gente fez a substituição do raiz de 3 por 1,73. Tá vendo? Então, esse valor aqui é ligeiramente diferente desse, porque nessa de baixo, pessoal, a gente substituiu duas vezes o raiz de 3. Então, a gente tem dois erros acumulados. A gente tem o erro daqui e o erro daqui. Enquanto que aqui a gente só tem o erro daqui acumulado. Então, esse valor aqui, ó, ele é mais próximo da realidade do que esse. Porque esse aqui a gente tem mais erro do que aqui. Tranquilo? Aqui não vai te fazer perder a questão. O lugar que você substitui, né? Porque, por exemplo, imagina se nas alternativas tinha assim, ó, que o seu x está entre 40,8 e 40,9, ou seu x está entre 40,9 e
41,0, né? Aí, por exemplo, isso aqui é a letra A, isso aqui é a letra B. Dependendo de onde você substitui o raiz de 3 por 1,73, você vai ter uma alternativa diferente. E foi essa filha da pesagem que o Colégio Naval fez, tá? Eu acredito que a Epicar não faria uma sacanagem dessa, tá bom? Tanto é que o Colégio Militar de Fortaleza não fez, tá? Dependendo da onde você substitui o seu valor, independente da onde você substitui o valor, você encontra a mesma resposta, tá bom? Mas no Colégio Naval, você tinha que substituir no final só, porque se você substituísse no final, você ia gerar menos erro, entendeu? Então você ia ter um valor mais próximo do real, tá? Então, fica a dica aí, beleza? Quando a gente vai fazer substituição de aproximação, a gente só substitui no final. Porque se você substituir antes, você vai estar gerando mais erro. Esse valor que a gente encontrou aqui, ele é mais enxuto do que esse de baixo, tá bom? Então, fica a dica aí. Mas assim, acho que a Epicar não faria uma sacanagem dessa, tá? De fazer errar uma questão por causa de uma substituição antes da hora, né? Acho que eles não fariam isso. Mas o Colégio Naval fez, não lembro de que ano mas é muita falta do que fazer. Isso aí, tá? Bom, aí galera, achamos que o x aqui nosso é 40,95, né? E aí você soma 30 para achar a resposta. Aí você vai achar o 70,95, que é um valor entre 70 e 71. Por isso essa questão aí tem letra D como resposta. Beleza? Bom, dá tempo de mais uma aqui. Vou fazer a questão 3. Questão 3 aí, igualzinha a da Epicar, do que caiu ano passado, né? Então, como vocês podem ver, uma questão aí que a Epicar, essa questão aí é manjada, né? Já caiu em várias provinhas militares. Então, caiu no CMF já caiu no Colégio Naval também, se eu não me engano. Então, ano passado ela acabou caindo na Epicar. Só que a da Epicar era do churrasquinho, né? Se eu não me engano, do churrasquinho dos alunos lá. Ó, então a questão 3 fala assim, né? Um grupo de pessoas participou de um passeio no qual foi gasto um valor total de 1.056 para pagamento do transporte. Esse valor seria igualmente dividido por todos os participantes. No dia do passeio, 4 pessoas faltaram e desta forma, os presentes pagaram R$ 2 a mais do que o programado. Assinale a opção que aponte o número de pessoas que realizou efetivamente o passeio. Beleza. Então, N, pessoal, vai ser o número de pessoas que iam no passeio inicialmente, tá? E P seria aí o preço por pessoa, tá bom? Inicialmente. Então, esses aqui são os valores iniciais, tá? Galera, só um parênteses aí. Não sei se dá pra ouvir, mas é que meu colega tá roncando aqui igual um elefante do lado. Ele tá dormindo aqui no quarto do lado e ele ronca alto pra caramba, né? Pra não falar outra coisa aí, mas vocês perdoem se tiver um ruído de ronco aí no fundo, tá bom? Mas ó, vamos montar o sistema. Então, se a gente pegar aí o nosso 1056 e dividir pelo número de pessoas, pessoal, a gente vai achar o tanto que cada uma tem que pagar. Então, por exemplo, se tem 1.050 pessoas no passeio, cada uma paga R$ 1. Entenderam? Essa é a lógica. Aí, 4 pessoas largaram mão de ir, ó. Então agora esse total vai ter que ser dividido no total de pessoas menos as 4 que desistiram. Isso vai fazer com que o passeio fique R$ 2 mais caro para cada um, tá? Então a gente tem que resolver esse sisteminha. Beleza? E foi exatamente isso que caiu na prova da Epicar ano passado. Aí, o que eu acho legal para resolver esse tipo de sistema? Eu acho legal a gente fazer uma substituição direta aqui, ó. Tá?
O P é isso, então você vai trocar o P por isso, e aí você vai ter uma equação em N, né? Então, 1056 dividido por N menos 4 é igual a 1056 sobre N mais 2. Tá aí. Agora a gente vai sair atrás de igualar os denominadores, né? Porque isso daí é um exercício aí de fração algébrica. Ó. Isso aqui é fração algébrica, ó. Fração com letra. Então, a gente vai igualar o denominador, né? E o denominador vai ser o quê? Vai ser o produto desse por esse, que são os nossos fatores, né? Então, aqui a gente vai multiplicar por n, em cima e embaixo. Aqui a gente vai multiplicar por n menos 4, em cima e embaixo. E o 2, como o 2 não tem nada, a gente vai ter que multiplicar por n menos 4, em cima e embaixo. E agora que todos os denominadores já estão igualados, a gente só precisa fazer a equação com os denominadores, né? Então, 1056n é igual a 1056 que multiplica n menos 4, mais 2n, n menos 4. Beleza? Virou uma equação do segundo grau aí. 1056n é igual a 1056n menos 4.224 mais 2n ao quadrado menos 8n. Fazendo as distributivas aqui. Aí esse corta com esse. E a gente tem que 0 é igual a 2n ao quadrado menos 8n menos 4.224. Vou dividir os dois lados por 2. Só para ficar mais fácil de fazer o Bhaskarin aqui. Tá? Aí tu arrisca um Bhaskara ou um some-produto. Tranquilo? Só que eu não vou fazer some-produtos aqui não. Vale a pena não. Bhaskara é b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a, que é 1. Graças à divisão por 2 aqui, senão a gente ia ter que trabalhar com a igual a 2. Vezes c, né? Então, nosso delta aqui vai ser 16, mais, menos com menos, ó, mais 8.448. Essa soma aqui dá 8.464, que por incrível que pareça é um quadrado perfeito. É o quadrado perfeito de 92, tá? 92 ao quadrado dá isso. Então, a gente vai ter aqui que o nosso n, pessoal, é menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, ó, reparem que aqui a gente tem um valor negativo, né? Se você pegar 4 e subtrair 92, vai dar negativo. Só que o número de pessoas não é negativo. Então, a gente vai cagar para a resposta negativa aqui. E a gente vai tirar só a positiva, que é o que interessa. Então, a resposta vai ser 4 mais 92 sobre 2, que vai ser igual a 48. Tá bom? Aí você vai lá nas alternativas e vê a letra C, que tem 48. Só, pessoal, não é isso que ele pergunta. A questão pergunta o número de pessoas que realizou efetivamente o passeio. Então, ele não quer saber o valor de n. Ele quer saber o valor de n menos 4. 48 era o número de pessoas iniciais. Aí você tira 4 e você acha 44, que é a resposta B. Tá? Então, o cara aí foi sacando nas alternativas. Tá? Ele podia não ter colocado 48. Mas ele colocou justamente para o aluno achar aqui e errar. Tá? Por falta de atenção. Então, se você errou isso, por causa disso, cuidado, tá? Melhor errar aqui do que errar na prova da EPICAR. Porque essa questão aí caiu ano passado. Igualzinha. Tá bom? Tá. Próxima parte do vídeo aí. Voltamos com a 4 em diante.